Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal e hoje eu vou estar conversando com a Elisandra Gouveia do Trio Assessoria, né? Trio Assessoria Virtual. E um bate-papo muito bacana. Bem pessoal, a Elisandra Gouveia trabalha com secretariado virtual e eu queria que você falasse um pouco mais o que é o secretariado virtual. Tá certo. Obrigada, Fábio, pela oportunidade. Olá, pessoal. Bom, eu sou secretária executiva há mais de 18 anos, trabalhei em grandes empresas nacionais e nacionais e internacionais, né, multinacionais. E numa das últimas empresas que eu trabalhei, eu me deparei com o trabalho virtual. Em que sentido? A empresa era uma empresa americana e eu vi o home office, que é uma plataforma, um tipo de trabalho, uma forma de trabalho que os americanos têm, muito presente na minha vida. Muitas vezes eu deixava de ir até o escritório e ficava trabalhando em casa. E isso começou a gerar um certo interesse e colocou uma pulguinha atrás da orelha, me acendeu essa vontade de conhecer mais esse mundo virtual, home office. Eu não tinha muito entendimento do que era isso. O home office eu até conhecia a terminologia, mas assistente virtual, secretária remota, nunca tinha ouvido falar. E um dia, nos tantos anúncios que o Facebook disponibiliza, eu vi um anúncio de um curso de como ser assistente virtual. E fui atrás, me interessei, fiz, né, e continuei na empresa onde eu estava. E um dia deu um estalo e falei, não, chega de trabalhar como uma pessoa formal, chega de trabalhar em empresas nacionais, multinacionais, trabalhar para as outras pessoas, trabalhar para mim mesma. E aí comecei meu negócio. Comecei esse trabalho. Bem, o pessoal que assiste ao nosso canal sabe que eu faço esse canal para ser justamente que quem está assistindo é um canal mais voltado para justamente gestores de empresas, tem justamente sai com alguma coisa prática, não fica só na teoria. E essa parte do secretariado virtual é uma coisa que é um princípio que eu gosto muito. Todo mundo que vê meus vídeos sabe que eu gosto da parte defendo muito a terceirização. E eu acho que se encaixa muito dentro de um processo a nível de gestão de custo, né? A gente tem que parar de fazer aquele processo onde que você tem alguém que faz às vezes todo um ciclo, né, dentro de um processo específico. Vou pegar bem um exemplo, que até a gente estava discutindo no evento que a gente teve semana passada, que você pega às vezes um vendedor, dentro da rotina dele como vendedor, ele tem que fazer a ligação, tem que fazer a prospecção, tem que fazer a venda. Aí você tem etapas distintas e às vezes o custo, esse cara às vezes é um bom vendedor, mas compensa ele ficar fazendo ligação, compensa ele fazer prospecção. Então você pega dentro de uma rotina de funções que você tem e você pode segmentar. E aí você pode justamente contar com um secretariado virtual para fazer determinadas atividades, né? Uma atividade de ligação, uma atividade de pré-venda, uma atividade de pós-venda. Ou seja, você tem uma mão de obra a um custo mais direcionado dentro da função específica para justamente atender um objetivo específico. Então, o que você, empresário, tem que ter noção? Que pegue dentro da sua rotina, a função dentro de uma rotina que você tem dentro da sua empresa, que hoje você tem um funcionário que exerce ela, toda essa rotina ela tem que ser exercida por esse funcionário. O custo, às vezes, ele fazer um trabalho operacional vale a pena ou você pode terceirizar parte dessa rotina, tá certo? Exatamente. E assim, até a gente tinha comentado, também já comentei algumas vezes nesses encontros que você já participou, o assistente virtual, eu sou secretária executiva, então eu sou trilingue, eu tenho um nível de experiência avançado, então o meu nicho de mercado são pessoas dentro da minha experiência, né? Mas o assistente virtual, ou secretário remoto, o assessor remoto, independente da terminologia que você vai usar, ele vai estar focado nas habilidades dele. Então, às vezes a pessoa, como o Fábio falou, o exemplo do vendedor, às vezes existem muitos assistentes virtuais que são muito bons em prospecção. Então, por que você vai despender o tempo daquele teu vendedor que traz
o cliente que traz a venda, traz o produto para dentro da sua empresa, fazer ele ficar ligando, perder um dia de trabalho na rua, ficar ligando, marcando visita com o cliente. Não, contrata um assistente virtual e ela vai fazer esse trabalho para a sua empresa ou para o próprio vendedor, às vezes o vendedor autônomo também, né, que é um empresário, também pode fazer a contratação do assistente virtual. E você tem N benefícios em contratar um assistente virtual. A questão do espaço que você tem que organizar dentro da sua empresa, uma mesa, uma cadeira, um computador, a energia elétrica, a zeladora, o vigilante, tudo isso está incluso dentro do salário propriamente dito que você paga para a pessoa para fazer isso dentro da empresa. Assistente virtual não. Assistente virtual você vai contratar pela demanda. Então, você precisa de um assistente virtual para fazer ligações para a sua área de vendas. Então, você vai contratar o assistente virtual para fazer esse trabalho específico. Você não precisa se preocupar com o tempo que ela para, o cafezinho, a luz. Não, isso é um custo que ela vai ter, a assistente virtual vai ter, não vai ser um custo seu. Então, aí você já tem um ganho imenso. Você estava comentando até antes da gente começar a gravar o vídeo, e a gente estava conversando uns pontos bem importantes, que justamente é que eu estava falando sobre a diferença, né, o que impede de contratar, que você retomasse essa conversa, explicasse um pouco o que impede, na verdade, de contratar um assistente virtual, essa diferença, basicamente. Assim, a gente tem, como eu disse, me apresentando, o trabalho home office é um trabalho muito difundido em outros países e eles trabalham muito com essa questão do assistente virtual, que hoje tem tido até um nickname, assim, um apelido, né, de freelancer. Eles não veem mais essa necessidade de ter uma pessoa o tempo todo no seu escritório. Então, essa cultura de ter um assistente virtual está se tornando muito forte aqui no Brasil também. Está começando a chegar aqui. Está começando a chegar. A gente já tem, a dificuldade que o assistente virtual tem tido hoje é de o empresário entender a diferença da contratação de um funcionário formal para um funcionário virtual. Mas o empresário, na verdade, só vai entender essa... É uma coisa que eu sempre falo nos vídeos aqui, que o empresário brasileiro está preso na década de 80, ele não evoluiu. Mas isso daí, tem vários vídeos que eu comento sobre isso daí. A questão que o empresário, na verdade, ele só vai conseguir ter noção disso quando, a partir do momento que ele tiver uma noção da gestão de custo. Né? Hoje eu falo muito assim, as empresas, não vou dizer, mas a grande maioria das empresas, elas acontecem, elas não são planejadas. Ou seja, às vezes a empresa de sucesso estava no lugar certo, na hora certa, pegou um cliente, conseguiu alavancar a empresa, mas não há um planejamento. Né? Por isso que, na verdade, é alto o número de empresas que abrem e fecham no Brasil, porque não tem um planejamento. Né? E dentro desse planejamento, não existe uma formação, e isso falando nenhuma formação acadêmica, né? A nível, por mais o pessoal que faz administração, os professores de administração vão ficar bravos comigo em relação ao que eu vou falar. Não existe, é muito teórico e pouco palpável, principalmente a parte da gestão de custos. Né? Que nem eu estou falando aqui, por que vai pegar um secretariado virtual ou vai terceirizar parte da rotina? Isso envolve a gestão de custo. Né? Hoje o pessoal está acostumado muito a trabalhar ainda com margem de contribuição, que é um conceito RKW da década de 70, onde você pega o produto, verifica ali, faz um percentual de acordo com o rateio de despesa e trabalha em relação a isso. Mas não há uma gestão de custo da cadeia. Né? Isso nem a parte a nível de fatores de produção, quanto do serviço que a gente está falando, ou seja, o custo de pegar às vezes um profissional para ficar fazendo, o cara é um baita vendedor e vai ficar fazendo, ele é bom em negociar, vai botar ele para fazer ligação telefônica, qual é o custo? Quanto que esse cara ganha? Né? Quanto custa cada ligação dessa? Cada ligação, sei lá, vai custar R$10? Né? Então tem que há uma mudança. Então eu só vejo assim, o empresário só vai conseguir mudar quando ele começar a ter uma boa gestão de custos dentro da empresa dele, e normalmente isso só começa a acontecer quando a empresa começa a quebrar, né? Que daí ele começa a cortar gastos, aí ele começa, eu falo assim, o empresário ele tem que se modernizar quando ele está bem, né? E hoje o pessoal no Brasil eles começam a correr atrás disso quando eles estão mal, né? Então é o grande paradigma. Então vocês têm que ter, na verdade sim, o Brasil tem que se modernizar. Eu até posso dar você falou de custos, aí posso até fazer, todo empresário sabe o real valor de um funcionário, né?
Então, se você tem um funcionário que você paga o salário fixo para ele de R$1.000, você sabe que você pode colocar fácil aí o dobro, porque você tem o fixo, e daí sobre esse fixo você tem todas as despesas de impostos, fundo de garantia, INSS, dependendo do valor do funcionário, você ainda tem que pagar imposto de renda e tantos impostos que estão envolvidos aí nesse valor. Aí você tem o vale transporte, você tem o vale refeição, algumas empresas ainda dão a questão da assistência médica, assistência odontológica e outros tantos benefícios. Então, fácil, esse funcionário vai custar para você R$2.000. Vou fazer matemática, conta de padaria. Então, teu funcionário que você paga R$1.000 de salário bruto, ele te custa o dobro. E ele vai chegar muitas vezes atrasado, até ele se concentrar no trabalho, ele vai tomar um cafezinho, ele sai para no banheiro, daí aquele dia ele teve um problema, às vezes com o filho, tem que levar o filho no médico, você perdeu um dia de trabalho, acabou a energia, mas deu 5 horas, 6 horas, ele tem que ir embora. Então, assim, tem N fatores que, se você colocar na ponta do lápis, facilmente você vai conseguir identificar que esse funcionário vai te custar muito mais caro. Pegando ainda o exemplo que o Fábio deu da questão das ligações que o vendedor vai fazer para o cliente, esse funcionário que você vai pagar R$1.000 que vai te custar R$2, vai sair muito mais caro quando você colocar. Às vezes você pode ter a questão do absenteísmo, uma rotatividade muito grande de funcionários, não se adapta, é muito longe, o ônibus atrasa, quebrou. Então tem N fatores que você tem que colocar na ponta do lápis quando você pensa em contratar um assistente formal, fixo, e um assistente virtual. O assistente virtual, ele pode trabalhar da meia-noite às 6, né? Como a gente sempre brinca, mas o assistente virtual, ele pode trabalhar da meia-noite às 6, ele vai fazer o trabalho, porque você está contratando ele por demanda. E você não precisa pagar os R$1.000 necessariamente, que você paga de bruto para o funcionário, porque você vai estar contratando ele para fazer um trabalho específico. E ele só recebe se ele fizer. Ele só recebe se ele fizer. E qual é a vantagem para o assistente virtual em oferecer um serviço de qualidade, com comprometimento, entrega no prazo ou até antes? O assistente virtual é um empresário. Porque o assistente virtual, 99% são MEI, são pequenos empresários. Então, assim, quando ele faz o trabalho dele bem feito, ele vai ter de retorno a indicação daquele empresário. Ou seja, é uma relação de ganha-ganha. Ele vai continuar fazendo o serviço. Ele vai continuar fazendo o serviço. Então, o tempo que ele dedicar para aquele trabalho que o empresário contratou ele é 100% de dedicação. Ele vai estar focado ali, ele é um funcionário autogerenciável, ele não precisa que ninguém fique, mas você já fez isso, mas está demorando, né? Geralmente o formato que existe dentro das empresas. Então, é um funcionário comprometido, é um funcionário que se especializa com cursos, com aplicativos, com softwares, com coisas que vão trazer uma maior expertise, uma maior experiência, habilidade dentro daquilo que ele está oferecendo, para oferecer sempre mais qualidade e mais facilidade, muitas vezes, também para o empresário. Então, voltando a esse exemplo ali dos R$1.000 e tudo mais, então você vai ter um ganho ali de pelo menos 100%. Eu vou pegar um outro exemplo prático, um serviço que a KIC desenvolve para alguns clientes, que é o serviço de pré-venda, e acho que encaixa bem com essa parte do secretariado. O que é basicamente uma pré-venda? É comum em algum serviço, por exemplo, que você vai, por exemplo, numa oficina mecânica, por exemplo, vai lá, você vai fazer um orçamento para consertar alguma coisa no seu carro, você vai lá e pega o orçamento. Ou, por exemplo, você costuma ir, por exemplo, estava conversando ontem com um proprietário de salão, e você costuma ir sempre lá no mesmo salão, frequentemente, e de repente você para de ir. Em ambos os casos, né, é muito importante que você tenha uma pessoa que faça, no caso ali da pré-venda, qual a função daquele que vai na oficina? A pessoa foi lá, pegou o orçamento, 2, 3 dias depois você tem que ligar para essa pessoa e ver se ela não fechou ainda com ninguém, trazer essa pessoa de volta para a empresa. Isso é um serviço que o secretariado virtual faz. Aí mas eu posso ter qualquer pessoa? Pode também ter qualquer pessoa. A questão é, qual é o custo para fazer essa demanda? E qual o objetivo? Essa pessoa às vezes vai simplesmente fazer uma ligação, ou ela já vai ter que ter um pouco de expertise comercial para convencer a ele vir fazer o negócio. É a mesma coisa, um cara você que está sempre indo num salão lá fazer unha, cabelo, essas coisas.
vai sempre no mesmo salão, de repente lá o sistema lá começa a alertar, olha, fulano de tal, que costumava vir aí frequentemente todo mês, esse mês não veio. Automaticamente alguém vai ter que ligar, já com a expertise de fazer o contato, ó, por que não veio, e assim por diante. Ou seja, e o investimento disso é pontual, né, para uma função específica, e esse cliente que retorna graças a esse trabalho, valeu a pena o investimento. Então, são rotinas que, primeiro, infelizmente nem todo empresário faz essa parte de pré-venda, que é muito importante, mas quem faz tem que ter uma pessoa qualificada e fazer isso. Agora vai pegar vai pegar um funcionário que às vezes qual que seria o grande paradigma aqui? O custo da ligação. Quanto custa a ligação versus o retorno que dá. Não adianta também ficar ligando e a pessoa não vir, né? Então tem que ter uma relação custo-benefício ali. E aí entra por quê? A expertise do assistente virtual, porque se ele tem a expertise e faz esse cliente voltar, e obviamente você vai ter dados estatísticos disso, valeu a pena o investimento. Exatamente. Então, e a gente estava conversando também, você estava colocando um pouco em relação àquelas modelo colaborativo. Interessante comentar um pouco esse perfil, né? A gente estava conversando. Sim. Então, eu gostaria só de concluir essa sua ideia aí na seguinte questão. O empresário, o executivo, quando ele contrata o assistente virtual, ele vai definir o que precisa ser feito. Então, além do trabalho propriamente dito, às vezes o empresário tem alguma plataforma que ele gostaria que fosse usado, entrada de dados, CRM, tem uma ampla gama de CRMs no mercado e uma dificuldade muito grande de inclusão desses dados e continuidade de inclusão e assim o preenchimento dos dados e fazer a tratativa do CRM do começo ao fim. E assim, às vezes a empresa pegar uma pessoa do comercial para ficar imputando dados no CRM é um pouco complicado, não vale a pena. Ele paga, às vezes ele tem um funcionário lá que custa, sei lá, 2, 3 mil reais para ele não pode despender o tempo do funcionário dele para ficar colocando dados no CRM, então ele contrata um assistente virtual. Você contrata por trabalho, você contrata por semana, você contrata por projeto, você contrata por 6 meses. Existe um contrato, é feito um contrato da assistente virtual com o empresário, você, via de regra, se contrata por job, né, por trabalho, não por hora. Ao contrário das plataformas americanas, dos outros países, eles têm o hábito de contratar por hora. Mas lá tem um detalhe, né? Você está comparando com uma cultura americana que você contrata e faz. Exatamente. Né? Aí na cultura brasileira que você paga e não faz. É que é um pouco complicado a questão da contratação de horas, porque é cultural. Isso é uma questão cultural, não tem como dizer. Então, muitas vezes o assistente virtual, ele recebe a demanda do empresário, analisa, contabiliza o tempo que ele vai despender para fazer aquele trabalho e ele calcula mais ou menos as horas e aí ele faz a oferta do projeto. Vê essa questão cultural, né? Você tem, comparado obviamente com os Estados Unidos, que você falou, né? Em relação assim, porque lá, aqui no Brasil, o pessoal quer empregos, não quer trabalho. Lá eles querem trabalho, porque quanto mais trabalhar, mais eles ganham, né? Então, realmente é cultural. Mas no Brasil vai mudar, eu tenho esperança ainda. E assim, eu também faço um trabalho para uma plataforma, né? E engraçado, eu já atendi médicos, eu acabei de entregar um projeto para uma pessoa que é um PhD em medicina, biomedicina, uma pessoa que é um investidor, já entreguei para um trabalho, uma pesquisa que eu fiz para ele é um empreendedor, ele é um developer na Letônia, para uma promotora de justiça de Brasília, um trabalho para ela também. Então, assim, é uma gama de oferta de serviços que o assistente virtual pode fazer que não tem restrições, não tem limite. E assim, o que eu digo para o empresário é o seguinte: quando você contrata, hoje todo mundo é virtual. Por mais que o empresário tenha um empregado formal, ele é virtual, porque ele fala com o seu empresário pelo celular, ele liga, ele manda mensagem, ele acessa muitas vezes as redes sociais, ele conversa através das redes sociais. Então, assim, às vezes ele está subaproveitando um funcionário formal, pagando além do salário, as outras coisas que estão incluídas na contratação do empregado formal, sendo que ele usa toda
as demandas, tudo que ele solicita para o funcionário muitas vezes é virtual. Então ele já é virtual, ele já tem incutida essa cultura do virtual. Então por que não trabalhar com um funcionário virtual? Ele não vai deixar de... O local físico onde está não importa. Exatamente. Essa é a ideia. Então às vezes o empresário não conseguiu mudar a chave, né? Ele não conseguiu ver que ele já está incutido no mundo virtual. E assim, hoje muitos empresários, muitas startups são 100% virtual, né? Eu sei que é um pouco difícil, principalmente para nós brasileiros, nós temos muito essa cultura, nós somos muito tradicionalistas, é difícil, mas assim, por outro lado, nós já estamos no nosso dia a dia totalmente voltados ao mundo virtual. Então é só uma questão de dar uma oportunidade. E esse trabalho de assistente virtual, ele veio para ficar. É o futuro é agora. Não que nunca mais vai ter trabalho formal, vai ter, mas a tendência é que o trabalho virtual aumente dia a dia. E assim, é muito mais interessante para o empresário hoje, até em termos de status. Ele vai chegar para outro, poxa, que legal, você já está antenado, você já é moderno, você já está conectado com as novas tendências do mercado. Então isso, de alguma forma, pode trazer algum tipo de benefício para ele. Eu não sei a área de atuação dos empresários, mas ele vai mostrar para os outros empresários do ramo de trabalho dele que ele já é uma pessoa que está conectada, ele já é uma pessoa que está envolvida. Existem N plataformas, N aplicativos que faz com que o assistente virtual possa ajudar o empresário e que muitas vezes o empresário nem sabe que existe. Então, o mundo virtual, ele abre uma série de possibilidades e com certeza em termos de valor para o empresário e o valor agregado também para o assistente virtual, além do custo, né, da economia para o empresário, que não tem nem o que discutir. Basicamente tem dois princípios básicos. Nós temos um custo do espaço físico de ocupar um funcionário, nós temos o custo do funcionário em si, né? Então o espaço físico é uma coisa, você não precisa ter computador, você não precisa ter investimento em relação a isso, e você também tem um custo menor. Sim. Né? Então, falta realmente, que nem você falou, o empresário ver a chave e realmente pegar. Você colocou um detalhe importante em relação a essa questão que é um problema cultural que tem no Brasil, e eu concordo com isso. E dentro da carteira que a gente tem de cliente, obviamente tem clientes, empresas mais antigas, empresas mais novas, gestores já mais experientes a nível de idade, mas é bem nítido, né, que quando a gente conversa com um gestor que já está há um determinado tempo, ele chegou a uma determinada fase da vida dele que já não quer mais nada, trabalhou daquela maneira, sempre daquele mesmo jeito, então talvez ele não mude. Mas é bem nítido assim que de adiantidade sentido disso, gestores na casa de 30 a 40 anos, eles estão crescendo muito mais, às vezes, do que empresas mais solidificadas no mercado com pessoas mais experientes no comando. E realmente essa visão nova que está chegando no mercado. E por isso a gente vê empresas tradicionais fechando, né, empresas não tão tradicionais aí subindo, e está na hora do empresário brasileiro acordar. Né? E às vezes o empresário mais antigo, que está mais enraizado, ele não sabe fazer, mas ele tem a visão e ele contrata alguém que faça para ele. Independente de ser um assistente virtual, mas a modernização, a utilização, porque existem empresas ainda que não têm site, por exemplo. Existem empresas que não têm uma página nas redes sociais. E são empresas que têm algum renome no mercado, dentro da sua área de atuação. Talvez eu não conheça, mas na área de atuação o concorrente tem e ele não tem, ou tá uma coisa fora de moda. Então assim, às vezes o empresário ele não sabe fazer, mas ele tem essa visão de contratar, ele consegue se localizar no mundo atual e ver a necessidade de se atualizar, de se modernizar, de conhecer, e até para poder saber o que ele tem que pedir para o funcionário dele fazer. Mas entendeu? É uma questão de formação, mas os empresários não têm, ele concorda com o que você está falando, ele não tem formação. Então ele trabalha no ritmo daquilo que ele conhece, que nem fala que for em relação à parte de sites.
Ele não tem site, não sabe muito menos o que é uma landing page. Não tem, ele sabe, pergunta, isso foi uma grande verdade, você pergunta para vários empresários, tem que ter site? Tem. Então por que o cara não faz? Ele sabe que tem que fazer, porque ele está na inércia de vir todo dia fazer a mesma coisa e ter exatamente o mesmo resultado. O problema é se ele está ganhando dinheiro com isso, nem que seja pouco, ele vai continuar na inércia. Aí ele vai se mexer quando começar a cair o resultado. Aí ele começa a se mexer e aí ele começa a não ter capital para justamente fazer as inovações necessárias, né? Isso vira uma bola de neve do mal, digamos assim. Então, tem um vídeo que eu coloco ali que são as 7 dicas ali das empresas, ali os maiores erros das empresas, e justamente é isso. Se você está bem, empresário, se você está vendo esse vídeo, se você está bem, se modernize agora, não adianta esperar a água bater na bunda aí. Né? E tem uma outra coisa assim, só para poder terminar e falar sobre aquele assunto que você comentou. Muito se fala ainda até hoje, mas a Coca-Cola não investe, não precisa investir em propagandas, porque a Coca-Cola é a Coca-Cola, mas até falando, faz tempo que eu não vejo uma propaganda da Coca-Cola na televisão ou nas redes sociais. O que aconteceu? A Coca-Cola ficou ruim? Ela não é mais apropriada para consumo? Ela está quebrando? Foi vendida para Pepsi? O que está acontecendo? Então é mais ou menos aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. E o teu concorrente está aí, batendo na tua porta e pronto para te abocanhar. Então, hoje está fácil para você ser visto. Hoje está fácil para você usa todas as suas mídias sociais, as suas redes sociais, o seu celular, o WhatsApp, tudo que você quiser para poder se divulgar. Então, não faz quem não quer. E dentro desse nicho do virtual, das mídias sociais, a secretária virtual, a assistente virtual, ela está aí para mudar os paradigmas e trazer uma eficiência, uma qualidade no trabalho muito melhor do que normalmente o funcionário formal tem. Quer ver uma conta que ninguém faz? E é uma coisa bem simples, só que para isso, para mim isso é bem enraizado. Né? Eu costumo normalmente fazer qualquer serviço, levar alguma coisa, até eu brinco muito com a minha esposa, falo o custo frete. Por que é? O custo por exemplo, assim, o custo de eu estar fora da empresa é caro para mim, né? Porque eu estou dentro da empresa, estou sempre produzindo dinheiro para a empresa. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso assim, qual é o custo frete? Compensa eu contratar um motoboy, às vezes para levar um papel ali, um documento, ou eu vou lá levar? Não, então eu penso nessa relação. E uma coisa que entra muito nessa parte do assistente virtual, assim, tem que fazer aniversário do teu filho, tem que correr atrás de lembrancinha, não sei o que lá. Qual é o custo de você fazer isso? Então, contrata um assistente virtual, ela vai fazer isso, porque o esforço que você vai ter para fazer isso, você pode investir em alguma coisa que dê mais retorno para a sua empresa. Exatamente. Né? Então, o custo frete, né, nem tudo seja frete, mas é o termo usado no Brasil aí, pense naquilo que você está fazendo. Então, a maior da história, acho que para fechar é o seguinte, né? Uma determinada operação que você faz, né, ou seu funcionário faz, aquela operação específica justifica o valor que ele ganha, né? Pode ser que ele tenha um funcionário seja muito bom em fazer uma determinada função e o resto da função não justifique. Então, segmente o processo e coloque uma pessoa certa para fazer cada etapa. E aí é muito útil a terceirização, porque você consegue justamente colocar o custo e a expertise certa no lugar certo. Né? Então essa é a dica que você vai para o empresário. Então vamos, como ela diz, virar a chave, né? E vamos mudar. Né? Exatamente. Existe um vídeo na internet, até depois eu vou deixar alguns nomes aqui, se eu puder. Não, pode deixar. Que fala sobre as mudanças no mercado de trabalho com a era digital. E no vídeo, assim, quais são as tendências, como a sociedade está se adaptando a essa mudança, ela já viu essa mudança, o que precisa mudar, o que precisa ter atualizado, né? Então, fala-se muito sobre economia compartilhada, criativa e colaborativa. Então, assim, a gente está numa fase, não tem nada, a gente aprendeu isso em história, as eras, né, que a gente veio, tal, era moderna, pós-moderna, tal. Então a gente está saindo da era industrial e não sei exatamente se já passamos da era digital, ou se uns dizem que a gente já saiu da era industrial e estamos na era digital.
Outros que já estamos na pós-digital. O mundo, o Brasil não entrou nem na digital ainda. Como é que é? O Brasil acho que não entrou nem na digital ainda. Tá na das cavernas Tá nas ainda. cavernas. Mas assim, é importante a gente parar e analisar. Tudo hoje é muito mais rápido, a comunicação hoje é muito mais. Às vezes a gente fala, até fazendo um parênteses, essa questão das desgraças, dos acontecimentos, aqueles meninos que ficaram na caverna lá em julho e tal. Gente, a velocidade é muito rápida. Então a gente tem que saber usar isso a nosso favor. Nós estamos com a ferramenta nas mãos, a gente só precisa aprender a talhar o buraco e chegar lá no nosso objetivo que a gente quer, entendeu? Então, a gente não pode deixar passar isso por uma questão de crenças limitantes que a gente tem, que a gente foi criado assim, os nossos pais disseram que era assim. Não, nossos pais estão lá atrás, os nossos filhos estão aí, querem seguir o nosso legado. Então, a gente tem que usar o que a gente tem de ferramentas a nosso favor e criar um mundo novo. E ainda dentro dessa parte das economias, né, tem uma frase que resume exatamente cada uma das economias. Então, o que importa é o acesso e não a posse. Isso está vinculado à economia compartilhada. Por quê? Porque talvez até se encaixe com essa questão do empresário. Eu preciso compartilhar o que eu tenho. Eu não preciso ter um funcionário só para mim e ficar ali em cima olhando. Não, eu posso compartilhar o trabalho desse funcionário, né? Então, essa seria mais ou menos a ideia. O valor está no intangível, que é a economia criativa. Então, assim, você precisa acreditar na outra pessoa, você precisa dar essa oportunidade, você não precisa ter nas mãos isso, mas você precisa acreditar que isso vai te trazer um retorno. E a economia colaborativa, que é o que mais eu acredito que esteja conectado à questão do assistente virtual, que são pessoas conectadas colaborando. Todo mundo tá fazendo alguma coisa. Enquanto a gente está aqui, deve ter várias mensagens no meu WhatsApp, no seu, todo mundo se conectando e mandando e perguntando como isso, como aquilo. Então, assim, as coisas estão acontecendo, a bola está girando. E a forma que nós estamos... Hoje muito se fala da questão que o que tem movimentado o Brasil, desde que essas crises aí têm acontecido, é a reinvenção do povo diante dos brasileiros, da população, diante da situação atual, entendeu? Muitas empresas, o assistente virtual, a pessoa que tinha um sonho de abrir uma confeitaria e era um empresário, e aí diante disso viu uma oportunidade. Então, assim, o país tem movimentado diante de uma economia que antes era uma economia presa. Hoje não, a economia também está girando e está se movimentando de uma forma diferente. Então, eu acho que essa questão de você ressignificar os conceitos que já existem, você mudar o jeito de pensar, dá uma chance, vai com um pé de cada vez, né? Faz um teste. Na área do assistente virtual, a gente trabalha muito com a questão da prototipagem, que às vezes, você faz um trabalho por um período, uma semana, 15 dias, um mês, sem custo, né? Então, tem a questão da permuta. Às vezes o empresário trabalha numa área de atuação que é interessante para o assistente virtual e o assistente virtual não está conseguindo fazer aquilo, então existe essa questão da permuta. Então, abra a oportunidade, conheça mais sobre o assunto, busque informações. Você vai gostar de saber que esse mundo, apesar de ser virtual, é um mundo real e tá acessível para qualquer um, entendeu? Você colocou dois pontos ali importantes em relação a esse negócio da permuta. É um assunto que eu tenho estudado bastante. Inclusive, tem um cliente meu que já pensou em fazer um aplicativo de permuta. O que tem feito de permuta nessas crises? Né? Existem algumas plataformas de permuta. Ando estudando muito em relação a isso. É um processo muito interessante, acredito que vai crescer. E eu acho que até por causa da questão da crise toda. Sim. Aí, às vezes você precisa, às vezes o funcionário, o empresário precisa, sei lá, melhorar o teu site, que foi um assunto que a gente já falou aqui. Mas os
especialista cobra muito caro, tá? Mas eu forneço sistemas de alarme, sei lá. Então faz, né? Coloca lá na tua casa e você faz o site para mim. Pronto, resolveu um problema. A KIC é muito cobaia, né? Nossa empresa é muito cobaia. Então tudo que é moderno a gente brinca, nós mesmos como cobaia, ver se dá certo, se der certo a gente repassa para os clientes. E agora eu estou nessa brincadeira de permuta. Então a gente vai contratar algum produto ou serviço e já passa lá para o financeiro, olha, vê que se consegue fazer de permuta, vê como é que é, se realmente até onde o mercado está indo em relação a isso daí, e vejo que existe uma tendência de estar crescendo em relação a isso. E uma coisa muito bacana finalizar, que eu achei, eu confesso que eu não conhecia o Upwork, né? Que é uma plataforma de freelancer. Eu achei muito bacana ali a ideia, né? Eu vou estudar mais em relação sobre isso também, porque vê como o mundo é globalizado, né? Hoje você não existe mais fronteiras para você fazer um serviço. Não existe. Então, e a oportunidade está aí, tá na palma do teu celular. Exatamente, isso que o Fábio falou do Upwork, que é uma plataforma de freelancer, eu já conheci dessa empresa americana que eu comentei no início do vídeo. Os americanos voltam à nossa frente, né? Buscando, eu precisava de um profissional para um programa que a gente tinha lá na empresa, e um chefe meu me apresentou, eu também não conhecia, e agora eu também faço alguma coisa lá no Upwork. E assim, é o que eu disse, eu já prestei serviço para uma pessoa que, como eu disse, é um biomédico, o cara é PhD, o outro é um investidor, o outro é um desenvolvedor lá na Letônia. Então, assim, quem contrata são empresários. Não é uma pessoa que não tenha um conhecimento ou é uma coisa que não existe. Não existe, e são grandes empresários que contratam um assistente virtual. Não, mas não é só assistente virtual, eles contratam qualquer serviço, né? No caso, né, no teu caso, assistente virtual, mas é uma bacana ferramenta porque... Várias coisas, um desenvolvedor, você precisa desenvolver um software. Esse rapaz que eu falei da Letônia, ele me procurou para fazer uma pesquisa de mercado, porque ele quer entrar na área de painéis solares aqui no Brasil. Então eu fiz uma pesquisa, e o que ele quer fazer? Ele não quer vender painel solar, ele quer criar um site para os brasileiros, para achar os instaladores de painéis solares. Se você colocar na internet painéis solares, existe N instaladores. Só que eu, como pessoa física, eu vou ter que ficar procurando em vários sites. Não, ele quer criar uma plataforma onde eu consigo colocar todos esses instaladores num lugar só. Então o cara lá da Letônia viu uma oportunidade, uma demanda aqui. Entendeu? Então eu fiz uma pesquisa de mercado para ele e ele, né, gostou, me parabenizou e tal. Então ele está preparando uma plataforma, provavelmente ele já me disse que ele vai me contratar para mais algum trabalho, mas em breve aí vai ter um site que foi desenvolvido por uma pessoa que viu um nicho de mercado aqui no Brasil. Engraçado, esse site pode ser feito, contratou você aqui no Brasil, pode ser feito uma pessoa na Espanha, exatamente, né? E o mundo globalizado, e no final... Brasileiro, por favor, empresário brasileiro, acorde. Vamos sair da inércia. É isso aí. Bem, mais alguma coisa que você ia colocar? Não, eu só queria, se eu puder deixar uns agradecimentos. Pode deixar. Queria deixar um agradecimento primeiramente para o Fábio por ter aberto essa oportunidade aqui da KSC. Eu até comentei com ele, já passei aqui na frente da empresa dele várias vezes e não sabia que ele ficava aqui, né? A gente se conheceu através de um evento da Karine Carbente, do Empreenda Mais, que também me deu a oportunidade, que nos apresentou. Queria deixar um abraço também para a Camille, que é a Camille Just, que foi através dela que eu conheci o curso de como ser uma assistente virtual e tenho me tornado especialista cada vez mais. Conheçam o curso dela. A Adriana Constante, da Conexão Constante, que é a minha parceira e me dá altas dicas aqui. E é isso, e estou à disposição. O meu site é trioassessoriavirtual.net.br. Ainda está em construção, mas anotem aí, em breve vocês vão ver várias dicas e várias novidades a respeito dessa área de assistente virtual. Bem, pessoal, obrigado, espero terem gostado do vídeo. Eu pretendo aí fazer mais vídeos como esse, de vez a cada 2 meses, normalmente faço um vídeo mais longo, chamo algum convidado, e são os vídeos que o pessoal mais gosta de assistir, então pretendo trazer mais convidados aí. Curta o nosso canal, conheça o nosso serviço lá no site da KSC Brasil, no Facebook da KSC Brasil, e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Legal, obrigada.